Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender direitos fundamentais. Na verdade, hoje a gente vai aprender uma segunda parte de direitos fundamentais, que também é uma introdução ao tema com aspectos gerais, tá? Então hoje a gente vai começar aprendendo sobre a geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Essa classificação de direitos fundamentais surgiu como uma forma de ordenar os direitos à medida do tempo, da cronologia do surgimento desses direitos fundamentais, tá? É importante você saber, primeiramente, que não é porque existem várias gerações de direitos fundamentais que uma geração que veio posterior à primeira, por exemplo, a segunda, substitui a primeira. Não, essas gerações se complementam e a tendência é sempre que elas vão surgindo à medida do tempo, sempre adicionando um direito a mais às gerações anteriores, tá? Então as gerações elas sempre vão existir e elas não se sobrepõem uma à outra, tá? Conforme eu coloquei aqui no slide. Vamos lá. A primeira geração de direitos fundamentais, na verdade, são os direitos individuais ou negativos, tá? A primeira geração de direitos fundamentais, na verdade, na doutrina se diz que começou com a Revolução Francesa, mas o constitucionalismo também considera a primeira geração desde a Idade Média, tá? Vamos lá. Por que desde a Idade Média? Lá na Idade Média, como a gente sabe, pelas nossas aulas de história, desde a escola, que na Idade Média existia o feudalismo. Depois do feudalismo foram surgindo as monarquias, os estados monárquicos, ou seja, o rei mandava nos estados, tá? Com a monarquia existiu também a tirania, né? Porque muitos monarcas eram tiranos, a maioria deles, né? Na verdade. E o que acontecia? Os monarcas não respeitavam os direitos das pessoas que moravam ali, principalmente o direito à terra. Então existia muito confisco de terra, penas de morte ou penas sem qualquer tipo proporcionalidade ao que o sujeito cometeu. Então essas atrocidades existiam muito na monarquia. Foi por isso que surgiu o tal da Magna Carta. A Magna Carta é a primeira Constituição, o primeiro documento que a gente chama de Constituição que existiu no mundo. Ele surgiu por quê? Porque os trabalhadores, os burgueses, na verdade, digamos assim, que eram não aqueles pobres que não tinham terras, mas os grandes detentores de terras fizeram o rei João Sem Terra, que ficou conhecido, João Sem Terra, assinar esse documento chamado Magna Carta para que o João Sem Terra respeitasse os direitos de propriedade desses donos de terras. Então, a partir da Magna Carta, começou a existir uma ideia de direito de propriedade e possibilidade de haver proporcionalidade das penas aplicadas às pessoas que cometessem delitos. Então, não é porque o sujeito roubou uma caneta que eu vou condená-lo à morte. Então, nessa Magna Carta havia essas duas possibilidades, a de respeito ao direito à propriedade dos donos de terras por parte do monarca e a possibilidade de proporcionalidade de penas, tá? E a partir a história foi andando, o tempo foi passando, os anos foram passando e a gente chegou na Revolução Francesa. Aí na Revolução Francesa surgiu o Iluminismo, que é o quê? O Iluminismo foi um movimento que criou essa ideia de individualismo, ou seja, direitos individuais do ser humano. Começou a considerar a pessoa como detentor de direitos, como pessoa em si, como indivíduo, tá? Aí que começou a surgir, com a junção dessas duas partes, os direitos fundamentais de primeira dimensão ou primeira geração, tá? Esses dois termos são utilizados nas provas, na doutrina, enfim, qualquer um dos dois tá certo, tá? Vamos lá. Então, esses direitos de primeira dimensão são individuais ou negativos. Isso significa o quê? Os direitos individuais ou negativos são aqueles direitos que impõem ao Estado uma omissão, ou seja, você não deve se meter na minha vida, você
você não deve se meter no meu direito de propriedade, você não deve se meter na minha igualdade, entendeu? Então é uma necessidade do Estado negativo, ou seja, não agir para me cercear, tá? Preste bem atenção nisso. Então, esses direitos se caracterizam, de forma geral, como uma proteção do povo contra o monarca. Então, a Revolução Francesa, como todo mundo já deve saber, ela surgiu e tem como principal característica a destituição do governo, né? Eles mataram a família do rei toda e surgiu uma forma que, muito posteriormente, veio Napoleão Bonaparte, enfim, mas naquele momento era a remoção daquele monarca que era um tirano, aquela retirada de impostos excessivos nas pessoas que causaram uma pobreza extrema na França, enfim. Então a Revolução Francesa foi caracterizada por isso, pela demonstração da igualdade, da liberdade, do direito das pessoas como um indivíduo no iluminismo. Enfim, foi a criação do iluminismo aí, tá? Então preste bem atenção que os direitos de primeira geração ou dimensão são caracterizados principalmente por serem individuais ou negativos, ou seja, exige do Estado, do monarca, enfim, do detentor de poder que ele se omita de se meter na vida daquelas pessoas, tá? Vamos lá. Já os direitos de segunda geração ou dimensão, eles surgiram com a Revolução Industrial. Tá? Eles já são direitos positivos, ou seja, são direitos que fazem o Estado agir em determinado momento, ou para determinada coisa, ou para proteger determinado direito, tá? Então, com a Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam horas a fio, 24 horas, 12 horas, mais de 12 horas por dia, tinham crianças trabalhando nas fábricas, tinham mulheres grávidas que não tinham direito nenhum, as crianças parindo lá na fábrica. Existem relatos de mulheres que, mesmo depois de ter o filho na fábrica, ainda tinha que trabalhar, crianças pequenas, não havia essa diferença entre crianças e adultos, sabe? Então havia realmente uma série de violações de direitos, e é aí que surgiram os direitos de segunda dimensão ou geração, que impõem uma obrigação de fazer do Estado, ou seja, direitos sociais, econômicos, culturais, ou seja, uma regulação do trabalho, o mínimo que seja, pelo menos, é uma forma de proteger o trabalhador, uma forma de proteger eles culturalmente, até o trabalho, uma defesa de lazer das pessoas, porque havia, no início da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam, não tinha dia, não tinha hora, era de dia, de noite, de fim de semana, feriado, enfim, não existia esse tipo de regulamentação. Então, a partir desses direitos de segunda dimensão, que começou a surgir os direitos a descanso, férias, enfim, todos esses direitos básicos do trabalhador, que dependendo do país, obviamente vão variar dependendo das leis trabalhistas, mas essas leis básicas, esses direitos básicos que cada trabalhador tem, tá? Os direitos econômicos também, evitar impostos excessivos em cima das pessoas, e direitos culturais, esses direitos de lazer, de ter direito a também direitos sociais como a educação, enfim, as crianças não podem trabalhar nas fábricas, o que anteriormente acontecia. Então são direitos que exigem do Estado uma proteção ao indivíduo. Antes, então, em choque com os direitos de primeira dimensão, que simplesmente exigiam que o Estado não se intrometesse na vida do trabalhador, da pessoa, do cidadão, enfim. Já os de segunda dimensão são totalmente o contrário, que eles exigem que o Estado trabalhe em prol deles, que nos proteja o trabalhador, protejam as crianças, protejam as pessoas, entendeu? Então são duas partes diferentes. Vamos lá. Já os direitos de terceira dimensão ou geração são direitos difusos ou coletivos, ou seja, aqui já há uma diferença entre os direitos anteriores que eram surgidos do iluminismo. Aqui já não se trabalha mais com o conceito de indivíduo. Aqui a gente trabalha com o conceito de coletividade, de direitos difusos ou coletivos, ou seja, ultrapassam o indivíduo. Direitos difusos ou coletivos são meio ambiente, paz, desenvolvimento, direito ao consumidor, sabe? Essas coisas que ultrapassam o indivíduo, ou seja, o meio ambiente. Os direitos difusos e coletivos em geral, eles são caracterizados por essa impossibilidade de você definir
quem que vai ser afetado ou não. Por exemplo, nós temos uma alta poluição numa cidade, a gente não tem como saber se você vai ser mais afetado do que eu, porque nós estamos no mesmo lugar, nós somos afetados pela mesma coisa. Então é impossível você saber dimensionar e separar o que é direito de cada um. Por exemplo, direito à segurança, como paz, por exemplo. Então, a segurança pública, direito do consumidor. Por exemplo, o direito do consumidor, uma das características importantes é, por exemplo, uma propaganda que passa na televisão que é ilegal, uma propaganda abusiva que vai passar na televisão. Muito embora você tenha uns consumidores daquela marca, por exemplo, uma marca de cerveja famosa que faz uma propaganda abusiva. Aí, muito embora essa marca tenha seus consumidores cativos que compram essa marca sempre, que se utilizam dessa marca, essa marca fez uma propaganda na televisão. E o nosso direito de consumidor, ele é difuso, ele é coletivo. Então, você não tem como mensurar quem que foi afetado por essa propaganda ou não. Então, é um direito que você não tem como dividir quem tem, quem não tem, quem foi afetado, quem não foi afetado por aquela propaganda abusiva. Então, é um direito difuso ou coletivo, entendeu? E esses direitos de terceira dimensão são assim, eles quebram essa visão de direito só do indivíduo e passam para o direito para a coletividade, tá? Então, são direitos ao meio ambiente equilibrado, a uma cidade com paz, sem violência, com uma segurança pública efetiva, direito ao desenvolvimento e direito aos consumidores, direito consumerista de forma geral, tá? Então, são esses direitos. Então, preste bem atenção. Os direitos de primeira e segunda dimensão são, o primeira dimensão, principalmente característica de individualizado e negativo. Então, exige uma abstenção do Estado. Já o de segunda dimensão continua sendo individual, mas exige positivismo, uma ação positiva, ou seja, uma ação do Estado para a proteção do indivíduo, não somente uma abstenção. Já os de terceira dimensão ele retira essa imagem do iluminismo de indivíduo e passa para o coletivo, tá? Então, a principal característica desses direitos de terceira dimensão é a coletividade, tá bom? Vamos lá. Já a gente também tem uma ideia, para deixar aqui uma observação, que algumas doutrinas estão falando a respeito dos direitos de quarta dimensão. Não é uma coisa unânime na doutrina, mas é interessante você saber que alguns doutrinadores falam de direito à genética, proteção genética. Então, essas pesquisas genéticas, a utilização dos genes, ou empresas que pedem exames genéticos para saber se você vai morrer, se você tem uma doença, enfim. Toda essa parte genética está sendo tratada em alguns doutrinadores, por alguns doutrinadores, como direito de quarta geração. Mas não é algo unânime, é só para você saber que existe, mas não vão pedir em concurso isso, porque é um tema muito controverso ainda, que não está firmado nem na doutrina, nem na jurisprudência, tá? Então, é algo só por curiosidade mesmo, tá? A gente vai tratar agora sobre a titularidade dos direitos fundamentais. Quem que são os donos dos direitos fundamentais? Conforme a gente começou desde a segunda, terceira e primeira, segunda e terceira geração ali dos direitos fundamentais, a principal característica dos direitos fundamentais é que era a busca das pessoas físicas, ou seja, dos seres humanos, das pessoas que nascem, crescem, enfim, que são elas que têm como defesa esses direitos. Tá? Então, é importante ressaltar que na nossa Constituição Federal, a proteção a esses direitos fundamentais é bem ampla. Então, inclui-se brasileiro nato ou naturalizado, estrangeiro que esteja morando aqui, estrangeiro que esteja passando pelo país, tá? E o estrangeiro pode estar onde for que seja afetado pela legislação brasileira. Então não interessa se você está aqui só de passagem, se você veio aqui visitar o Brasil e ficou 10 minutos aqui, se você mora lá nos Estados Unidos e é afetado pela lei brasileira, tudo isso
também essas pessoas são protegidas pelos direitos fundamentais do Brasil. Então, a lista dos direitos fundamentais, não interessa se você está aqui, se você está em outro país, se você é estrangeiro, se você é brasileiro, se você é nato, se você é naturalizado, e seus direitos fundamentais estão garantidos pelo Brasil, pela nossa Constituição brasileira. Então, você tem proteção desses seus direitos, independente de onde você esteja, desde que você tenha uma relação com a legislação brasileira, tá bom? É importante ressaltar também que, inicialmente, são as pessoas físicas que são protegidas pelos direitos fundamentais. Mas, agora, como que a gente vai ver no próximo slide, as pessoas jurídicas também têm alguns direitos fundamentais que são protegidos. Isso é um tema muito controverso na jurisprudência, tá? Mas algumas partes, algumas características desses direitos já estão sendo protegidos, inclusive, para as pessoas jurídicas. Então, alguns direitos fundamentais, outros não se aplicam. Por exemplo, saúde, você não tem como aplicar isso para uma pessoa física, mas alguns são aplicáveis, como o devido processo legal e danos morais, por exemplo. Inclusive, tem essa súmula do STJ 227 que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Isso acontece muito. Por exemplo, acontece uma pessoa vai num restaurante e essa pessoa é destratada ou tem um tratamento que ela não gostou pelo garçom, enfim, pelo gerente do estabelecimento. E ela vai para casa e, ao chegar em casa, ela entra no Facebook desse restaurante ou vai no Facebook dela e escreve várias barbaridades sobre o restaurante. Esse restaurante é uma porcaria, esse estabelecimento é uma porcaria, porque isso, porque aquilo. E faz diversas alegações, ou falsas ou verdadeiras, enfim, mas excedendo esse direito do consumidor de reclamar. Imagina que esse post dessa pessoa viralize na internet e essa pessoa jurídica simplesmente vá à falência por causa que esse post dessa pessoa falou coisas que talvez fossem verdades, talvez fossem mentira, enfim, e prejudicou de uma forma absurda a ponto dessa pessoa jurídica, desse restaurante, enfim, vir à falência. Essa pessoa jurídica pode sim entrar com uma ação de reparação por dano moral para essa pessoa, porque existe um limite que você tem para para você exercer seus direitos. Existe uma coisa chamada como que é o nome mesmo? Você exagerou no seu direito, entendeu? Você tem um direito, sim, mas você não pode exacerbar esse direito. Por exemplo, eu tenho direito a construir um muro na minha casa. Posso construir um muro, mas eu não posso exagerar nesse direito de construir um muro a ponto de esconder completamente o sol do meu vizinho, por exemplo, entendeu? Então, nessa forma de defesa do consumidor, eu também tenho que ter calma e parcimônia para evitar violar os direitos do outro. Então, nesse caso, por exemplo, nesse exemplo absurdo que eu criei aqui, pode haver sim uma ação de direito de ressarcimento por dano moral, e inclusive pela pessoa jurídica, porque muito embora esse consumidor tenha direito a um ressarcimento, dependendo do dano que ele sofreu nessa esfera do consumidor, ele também não tem direito de... abuso de direito, gente, o nome. Abuso de direito. Então, você tem um limite que você pode exercer seu direito, você não pode exagerar desse direito, entendeu? Então, ele abusou desse direito de pedir ressarcimento ou consumir na esfera consumerista, então pode haver sim um dano moral nesse sentido da pessoa jurídica, tá? Então, existem alguns direitos fundamentais que se aplicam à pessoa jurídica, por exemplo, direito à propriedade. A pessoa jurídica, por exemplo, uma empresa tem uma fazenda lá para plantar laranja, e daí o MST entra nessa fazenda. Ele pode entrar com uma ação para receber essa posse de volta. Isso é um direito à propriedade. Mas, por exemplo, outros direitos não se aplicam, como saúde, educação, enfim, não se aplica à pessoa jurídica, porque aquilo ali não é uma pessoa que tem
que tem uma pessoa física, entendeu? Você tem que ver essa diferença, mas alguns direitos se aplicam, como esse direito de danos morais, por exemplo, essa súmula aqui do STJ, tá bom? Então preste bem atenção que em alguns casos sim, outros casos não. Isso cai às vezes muito nos concursos públicos, essa diferença, tá? Vamos lá. Onde estão esses direitos fundamentais que a gente listou aqui? Onde eles se encontram? Onde eu posso lê-los? Em geral, eles estão localizados na Constituição Federal, a lei maior, tá? Muito por isso que eles se chamam direitos fundamentais, porque conforme o Hans Kelsen apontou há muitos anos atrás, a nossa Constituição ele está no ponto máximo do nosso ordenamento jurídico, nesse topo dessa pirâmide aqui. Tudo que vem depois dela, todas as leis, todo o Estado, tudo que existe na nossa vida, portarias, resoluções, leis ordinárias, leis estaduais, enfim, tudo que existiu advém dessa Constituição. O Estado, os detentores de poder, tudo advém da Constituição Federal. Por isso que é interessante que o nosso legislador da Constituição, o nosso constituinte originário, colocou os direitos fundamentais na Constituição. Justamente pelo nome, porque a nossa Constituição, como é um topo do nosso ordenamento jurídico, ela, ao proteger os nossos direitos, ela torna eles supremos e torna todo ordenamento implica a necessidade de todo ordenamento jurídico respeitar esses direitos fundamentais. Por isso a importância deles estarem na nossa Constituição, não em leis esparsas que poderiam ser revogadas a qualquer tempo. Então, nossos direitos estarem na nossa Constituição dá uma garantia maior para eles e dá uma superioridade ao resto do ordenamento jurídico, entendeu? Então, por isso, qualquer direito que esteja na nossa Constituição, qualquer outra lei, qualquer outro papel que advenha, tem que respeitar esses direitos fundamentais, porque estão na nossa Constituição, beleza? Ó, importante ressaltar que esse rol que está no artigo 5º, em geral, que são os direitos fundamentais, ele é exemplificativo, ou seja, pode ser interpretado de forma ampliativa, ou seja, de forma que amplie esses direitos fundamentais, tá? Ele pode ser aumentado por emenda constitucional. Então, se você for dar uma olhada lá no artigo 60 da nossa Constituição, lá diz que não pode ser objeto de emenda constitucional as cláusulas pétreas. Não é verdade? As cláusulas pétreas são, inclusive, o artigo 5º está incluso nas cláusulas pétreas, mas se você der uma olhada no artigo 60, está escrito lá, não pode ser objeto emendas constitucionais que tendem a abolir as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, inclusive os direitos fundamentais, podem ser aumentados. Então, a lista de direitos fundamentais ela não pode ser diminuída, mas pode ser aumentada. Então, lá no artigo 5º tem diversos incisos e diversos nossos direitos fundamentais. A emenda constitucional não pode ir lá e tirar um deles. Por exemplo, direito à vida, eu vou lá e corto. Não pode. Mas ele pode criar direitos a mais. Por exemplo, sei lá, se ele quiser criar um direito de todo mundo portar uma caneta, ele pode ir lá e adicionar no artigo 5º. Ele não pode ir lá e retirar do artigo 5º algum, tá bom? E também é importante ressaltar, conforme eu disse, a interpretação pode ser ampliativa. Esse rol simplesmente exemplificativo. Mas não é taxativo, ou seja, somente o que está ali, o que está ali é o que é o direito seu. Não, ele é ampliativo, você pode interpretar de forma mais ampla possível, tá? Vamos lá. E os tratados internacionais? Conforme eu falei na aula anterior, nós temos 3 aulas de direitos. Nós estamos na segunda aula de direitos fundamentais. Na primeira aula, nós diferenciamos direitos fundamentais dos direitos humanos. Em geral, os direitos humanos, conforme eu expliquei lá, estão nos tratados internacionais. Nada impede dos direitos fundamentais serem os mesmos direitos dos tratados internacionais, dos direitos humanos. Mas eles só têm essa nomenclatura diferente porque os direitos fundamentais estão na nossa Constituição, num documento que é do nosso país. E os direitos humanos estão em documentos que são internacionais, tá? Isso que diferencia, mas nada impede que eles sejam os mesmos, tá bom?
Mas os tratados internacionais, se eles tratarem de direitos humanos, de direitos fundamentais, como que eles, o que eles vão ter? Qual que é o mando, a imperatividade no nosso ordenamento brasileiro que eles vão ter? Os nossos tratados internacionais, a partir da emenda 45 de 2004, quando eles forem aprovados em tratados internacionais de direitos humanos, tá? Quando eles forem aprovados pelo esse rito de emenda constitucional, eles vão ter equivalência de emendas constitucionais, ou seja, o Tratado de Direitos Humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional 2 vezes pelo quórum de 3/5 serão equivalentes a emendas constitucionais. Ou seja, esse rito aqui é o mesmo do artigo 60, ou seja, de qualquer emenda na nossa Constituição. Quem quiser emendar a Constituição, seja para qual emenda que seja, vai ter que fazer esse rito. E os tratados de direitos humanos, preste bem atenção, de direitos humanos que forem aprovados pelo rito de emenda constitucional serão equivalentes à emenda constitucional, tá bom? Vamos lá ver. Como que fica no ordenamento jurídico, então, esse tratado internacional? A gente vai dar uma olhada aqui. Houve muita controvérsia nesse tema, por quê? Porque essa possibilidade de aprovar esses tratados internacionais surgiu com a emenda 45 de 2004, conforme você pode ver. Então, com certeza, existiam tratados internacionais anteriores a 2004. O que acontece com esses tratados internacionais anteriores? A gente vai ver aqui. Nós temos a pirâmide, novamente, do ordenamento jurídico. No topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal. Embaixo, nós temos as leis ordinárias. Então, as emendas, os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à emenda 45 de 2004, elas vão ficar entre o ordenamento e a Constituição. Ó, a gente chama eles de eficácia supralegal, ou seja, esses tratados foram aderidos pelo Brasil. O Brasil assinou esses tratados, só que foi anterior a 2004. Ou seja, não existia possibilidade de se aprovar com teor de emenda constitucional. Então, o Brasil só assinava e ele fazia parte desse tratado, devia respeitar. Mas não se sabia onde ficava no ordenamento jurídico esse tratado, se ele ficava na Constituição, se ele ficava acima das leis. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os tratados anteriores a 2004, eles são superiores à lei ordinária, mas eles são inferiores à Constituição, porque não foram aprovados com emenda constitucional, com rito de emenda, tá bom? Então, os tratados anteriores a 2004, eles são supralegais, tá? Importante ressaltar que os tratados internacionais, eles revogam as leis contrárias contrárias a eles. Mas como a nossa Constituição está no topo do ordenamento jurídico, esses tratados internacionais não alteram o que está na Constituição, tá? Então, os tratados, eles são superiores à lei, então tudo que as leis infralegais dispuserem a respeito desse assunto e o tratado for contrário, o tratado prevalece as leis, mas nunca vai prevalecer a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição é suprema, está no topo do ordenamento, tá? Então vamos ver aqui, ó, tá um esqueminha que eu fiz para você ver basicamente o que acontece. Então vamos lá. Tratados internacionais aprovados por trâmite de emenda posterior a 2004, o que acontece? Hierarquia constitucional, como se fosse Constituição. Tratados de direitos humanos antes de 2004, o que acontece? Supralegal, acima do ordenamento, mas abaixo da Constituição, tá? E os demais tratados que não sejam de direitos humanos, e não tenham sido aprovados. Então, só os tratados de direitos humanos estão nessa possibilidade de serem aprovados. Os demais tratados vão ser força de lei ordinária, ok? Então, vamos voltar aqui. Os tratados de direitos humanos podem ser aprovados como emenda constitucional depois de 2004. Os tratados de direitos humanos que não foram aprovados com emenda, porque não existia essa possibilidade antes de 2004, supralegal, tá? E os demais tratados que não sejam de direitos humanos, com força de lei ordinária, ok? Vamos lá. Aqui eu trouxe 3 tratados importantes que o Brasil assinou
Opa, quase caiu a canetinha. Que o Brasil assinou, que é importante que você saiba, tá? O único tratado, depois de 2004, que foi aprovado com essa força de emenda constitucional é esse tratado aqui, ó. Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoas de Deficiência, a Convenção de Nova York. São tratados internacionais de direitos humanos, ó, aprovado em 2007 pelo trâmite de emenda constitucional. Ou seja, ele tem hierarquia constitucional. Se você tiver interesse de ler, procurar esse tratado essa Convenção de Nova York, essa Convenção Internacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. E essa convenção aqui fez surgir a lei, que é como se fosse um código do portador de deficiência, que é novo e que alterou o Código Civil, tá? Essa convenção internacional criou aqui no Brasil, fez criar um código do portador de deficiência tanto física quanto mental, e alterou o Código Civil na parte lá das capacidades, tá? Importante você saber isso. Então, se você quiser dar uma olhada nessa convenção, nesse código dos portadores de deficiências, e esse Código Civil lá nos artigos, se não me engano, o segundo, alguma coisa assim, lá no momento da capacidade, foi alterado por essas três leis, tá? A Convenção de Varsóvia sobre indenização de tarifas, ele não é um tratado de direitos humanos, então ele tem conforme a gente colocou aqui, como ele não é tratado de direitos humanos, ele tem força de lei ordinária, tá? Vamos lá. E a Convenção Interamericana de Direitos Humanos é o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Como ele foi aprovado antes de 2004, ele tem eficácia super legal. Essa Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, ele é muito importante, cai bastante em concursos públicos. Por quê? Porque ele fala da prisão do depositário infiel. Inicialmente, havia prisão no Brasil do depositário infiel. Era quando o sujeito ele tinha uma dívida, se não me engano, e ele tinha que depositar um bem em juízo para garantir essa dívida. Só que esse sujeito não depositava, então ele é chamado de depositário infiel. Lá no Código Civil havia duas possibilidades de prisão civil: o depositário infiel e o devedor de pensão alimentícia. Essas duas possibilidades de prisão civil, tá? No Brasil. A partir do momento que o Brasil foi lá e antes de 2004 assinou a Convenção Americana de Direitos Humanos, lá nessa convenção dizia que era proibida, violar os direitos humanos, o quê? A prisão do depositário infiel. Então, a partir do momento que o Brasil assinou esse tratado, muito embora ele tenha força de lei ordinária e seja um tratado e foi assinado antes de 2004, foi sumulado e foi pelo STJ na súmula 419 e depois pelo STF na súmula vinculante 25, que é ilícita a prisão do depositário infiel. Então, lá no Código Civil está vigente o artigo lá, tá escrito o artigo que há uma prisão do depositário infiel. E na Constituição, se não me engano, também. Mas esse artigo foi revogado por essas duas súmulas nesse termo do depositário infiel. Então, hoje em dia, a única prisão civil possível no Brasil é do devedor de pensão alimentícia. Os outros, a prisão do depositário infiel é ilegal, cai bastante em prova isso. Então, fique bem atento à súmula do STJ e à súmula vinculante posterior, que veio o número 25, que é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, beleza? Então, é isso que são a gente está ainda numa parte geral dos direitos fundamentais. Então, nós vimos hoje a geração dos direitos fundamentais, como que eles ficam, os direitos humanos, quando importados para o nosso ordenamento jurídico através dos tratados internacionais. Na próxima aula, nós vamos abordar exatamente os direitos fundamentais propriamente ditos, tá? Como são eles, onde estão nos artigo 5º aqui. Vamos observar o artigo 5º, vamos analisar os principais direitos, como funciona no Brasil, tudo certinho, tá bom? Muito obrigada e até mais.